O balanço é uma coisa que sempre nos remete à nossa fase que vivemos quando éramos criança. Que delícia! Balançar, 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 balançar. Dá um pouco essa sensação de leveza, de que a gente podia até voar. Sensação essa que era muito boa, mesmo que às vezes a gente levava uns capotes no balanço, porque pegava impulso, ou no sair do balanço era meio complicado às vezes, mas era muito bom. Eu sou Francisco de Assis, sou psicólogo clínico, professor e acupunturista. Você está no canal do YouTube, no programa Pergunte ao Psicólogo, que é um programa que foi vinculado aqui pela rádio da cidade de Socorro por 14 anos, que agora passa a ser realizado por esse canal. Eu atendo na cidade de São Paulo, nos bairros de Moema e Vila Leopoldina, e aqui também na cidade de Socorro, e também online. Peço para você entrar no canal, dar o joinha, fazer sua inscrição e ativar o sininho, porque com esse sininho ativado, você vai receber uma notificação que chegou uma nova gravação. Fizemos uma nova gravação e você vai receber aí um comunicado pelo canal do YouTube. Então é muito importante você dar o joinha, fazer a sua inscrição e acionar o sininho. Se você que está vendo esse vídeo pensou em alguém, lembrou de alguém, manda para essa pessoa. Você pode ajudar ela também com esse vídeo, uma vez que ela assista, vai estar compreendendo, entendendo melhor sobre o tema que nós vamos tratar aqui. Convido você também a participar das nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Está aqui embaixo marcado aonde é a nossa rede social. É só acompanhar que está aqui embaixo. Hoje eu vou falar exatamente desse tempo da qual nós éramos criança e que nós vivemos como criança e que hoje nós somos adultos e que nós construímos dentro de nós uma coisa chamada criança interior. A criança interior, ela às vezes é muito mal confundida. As pessoas não entendem bem que criança que é essa interior. Como que é uma criança interior? Eu sou um adulto. Não sou mais criança. Muita gente não conhece, muita gente não tomou consciência ainda que para sermos o que nós somos hoje, nós passamos por uma fase que é a fase da criança interior. Vou falar sobre a formação dessa criança, vou falar como você cuidar, tratar e curar a criança. Vou pedir para o André soltar a nossa vinheta do programa. Até já! O adulto que nós somos hoje é o tipo de criança que nós fomos ontem. Como que constitui essa criança interior? Quando nós éramos pequenos, nós tínhamos uma relação de afeto e de desafeto com as pessoas que estavam ao nosso lado. Essa relação de amor e de desamor foi tudo sendo absorvida por nós. Nós fomos aprendendo com os adultos.
E nós fomos, aos poucos, escrevendo na nossa alma como é que se relaciona. Como é que as relações afetivas? Como expressamos o nosso afeto? Como expressamos a nossa raiva? Como que o nosso afeto é acolhido quando a nossa raiva é acolhida? Nós vamos percebendo isso através das relações dos adultos que estão em nosso entorno e da relação dessas pessoas para com nós. Existe um termo muito conhecido que se chama a criança interior ferida, a criança ferida. Essa criança ferida significa que ela foi machucada. E uma criança que foi machucada, ela se torna um adulto também machucado, ferido, sofrido. Basicamente, a criança ferida vem por dois fatores que são muito importantes, que marcam muito. Primeiro, abandono e rejeição. Eu vou falando com vocês e eu vou fazer aqui, no meu tempo se chamava de Maranhão, papagaio. Depois de um tempo veio uma outra versão que se chamava pipa. Eu não gostava muito da pipa, mas eu gostava mesmo do papagaio ou do Maranhão, como a gente falava quando eu era criança, que ele subia, ele ia longe, eu controlava ele por uma linha lá em cima, ele estava lá no pontinho lá em cima. Eu vou fazer um hoje, porque é o aniversário do meu sobrinho neto, o Miguel, no sábado, e eu vou dar de presente para ele. Então, à medida que eu vou fazendo esse Maranhão, que não é a pipa veio depois, e eu vou falando, e eu vou explicando para vocês esses temas dos quais eu dei introdução no programa de hoje, e vou fazendo. Ao mesmo tempo que eu vou falando, dando os conceitos, eu vou, claro, revivendo um pouco essa fase minha que eu vivi quando eu era criança, que eu fazia um Maranhão, que era muito bom, muito bom. E que eu fazia muito esse tipo de Maranhão quando eu era criança. Porque o Maranhão, ele nem sempre durava, porque enroscava nos fios, caía na árvore, às vezes a linha quebrava, e quando a linha quebrava era só um desânimo, porque a gente via lá o Maranhão nosso indo embora e a gente não podia fazer nada. Era uma tristeza só. E tinha que se conformar, porque não tinha o que fazer. Como eu estava dizendo para vocês, a criança interior, ela vai absorvendo os conceitos, vai absorvendo as relações das quais os adultos tiveram com ela quando ela era criança. Essas relações são relações de afeto e também relação de desafeto. Ou seja, aquilo que nós observávamos dos nossos pais, dos nossos irmãos, das relações afetivas, das quais nós fomos entendendo o que era amor. O carinho, a atenção que ia sendo trazida para nós, através da nossa vivência de todos os dias, e aquilo que a família nossa, de uma forma ou de outra,
tinha como conceito de bom, de ótimo, de excelente ou de reprovável, aquilo que a família não gostava, que não era bom. Esses conceitos foram sendo absorvidos por nós. Mas antes mesmo de chegar nesses conceitos, que isso vai acontecendo a partir do momento em que a gente já tem alguns meses, como eu disse agora há pouco, quando uma criança passa por uma rejeição, por um abandono, vem sobre ela, recai sobre ela, uma questão de menos-valia. Dela não ser boa, dela não ser importante, dela não estar naquele momento, naquele lugar, naquela hora, ou seja, é inadequado, é inoportuno a presença dela naquela família, não foi de boa hora. E, de alguma forma, isso acabou acarretando numa coisa chamada abandono. Abandono e rejeição. Eu vou pedir para o André, que é meu staff, que outro dia eu falei errado, é staff e não staff, é staff, pegar lá embaixo para minha linha que eu esqueci de colocar aqui. E nós vamos continuando aqui. Uma criança que foi rejeitada ou foi abandonada pode trazer uma mácula na alma dela, de forma que essa mácula ela pode carregar para o resto da vida. Primeiro lugar, como é que vai perceber, como é que vai sentir, como é que você percebe que tem aí uma criança interior machucada? Você nem tem consciência de que existe uma criança dentro de você. Mas como que a gente percebe que ela de fato existe e está aí? São através das nossas relações afetivas. A forma como você entra numa relação afetiva, você fica nessa relação e você sai dessa relação, pode mostrar o quanto que essa criança ainda está presente e que consequências essa criança que lá embaixo foi abandonada, foi rejeitada traz você até hoje. A gente começa a perceber isso daí pela dificuldade que a pessoa tem de se relacionar. Ela é uma pessoa que não consegue ficar muito tempo numa relação. Ela é uma pessoa que não consegue manter um vínculo afetivo. Ou um vínculo por algum tempo, ou sequer consegue fazer vínculo afetivo com alguém. A descrença dela, a forma como ela foi criada, com esse sentimento de menos-valia, que fez dela ter uma baixa estima, e para vocês entenderem melhor, eu quero que vocês, quem não viu ainda, veja, e quem não lembra, reveja o primeiro vídeo que eu fiz aqui, que é de autoestima. Tá aí, é um vídeo que foi muito visualizado e que eu vou falar sobre como se constrói a autoestima e o que é autoestima, que importância tem a estima na vida da pessoa, o que acontece quando uma pessoa não tem estima e o que acontece quando a pessoa que não foi construído nela
uma estima. Então eu vou pedir para vocês dar uma olhadinha nesse vídeo para vocês poderem entender melhor. Vou precisar do meu óculos para amarrar a linha aqui. A criança que foi abandonada, machucada, ultrajada, não foi reconhecida nos seus direitos, nas suas necessidades básicas e fundamentais, a criança que foi enganada, a criança que foi usada, a criança que foi abusada, seja em qual for o nível, a criança que foi usada pelos pais para obter a satisfação dos próprios pais, é uma criança que tende a repetir essa história quando ela é adulta. Da forma como ela é, vamos torcer para não quebrar esse bambu aqui, porque quando eu era criança, eu ia fazer o bambu, às vezes não era boa de qualidade e o bambu quebrava. E aí tinha que de novo. Hoje em dia, a gente já compra essas varetinhas prontas. Essa aqui é a mais fraquinha e é a mais curtinha. Ou então você faz de bambu mesmo, como se fazia antigamente, de bambu, que dá mais certo, é mais forte e ela aguenta mais. Vamos ver se vai dar aqui. Certinho. Ela tende a repetir de novo aquilo que ela passou na vida dela. Ou seja, da forma que ela foi tratada, da forma que ela as relações afetivas estabeleceram com ela, ela vai se reproduzir. Então, se ela, por exemplo, foi uma criança que foi usada, ela tende a repetir isso com os adultos mais tarde. Se ela é uma criança que não teve carinho, que não teve amor, que os pais não olharam para ela, que os pais não reconheceram ela como uma pessoa, como um adulto, como uma criança, e ela simplesmente não foi vista, ela se tornou aquilo que a gente chama de criança invisível. O que é criança invisível? É aquela criança que estava ali, mas os adultos não a viram. Os adultos não a reconheciam. Os adultos, de uma forma ou de outra, não reconheceram ela como criança, não deram o seu devido valor. Então, essa criança vai ser o adulto que também não está nem aí para os outros, que para ele é indiferente se a pessoa está ali ou não está, se a pessoa tem uma relação com ele afetiva ou não, se a pessoa está bem ou não. É a pessoa que, literalmente diz assim, foda-se o outro, o que importa sou eu. Ou seja, uma criança, um adulto que se tornou egoísta e que não se preocupa e não consegue enxergar a outra pessoa que está do outro lado. Isso é muito comum de acontecer. Ou uma criança que foi usada. Uma criança que foi usada pelo pai e pela mãe para ser aquilo que o pai ou a mãe queria que ela fosse. Que o pai transformou ela em objeto para realizar o desejo do pai ou da mãe. E fez dela literalmente um fantoche. O que é um fantoche? É quando você manipula a criança e faz da criança aquilo que você quer. Que faz a criança
que ela realize os seus desejos, contemple as suas necessidades. Ou então, de uma forma mais... que também existe muito comum, que é a criança carente, porque o pai e a mãe não a reconheceu, não deu seu devido valor. É o pai que não abraçava, não beijava, não incentivava, não tinha carinho, não tinha afeto, não dava atenção para o filho. O afeto era uma coisa que inexistia na casa e na relação dessa criança. Então, ele se torna uma criança carente, mas essa carência é de tamanha, porque essa falta por amor, essa falta de compreensão, essa falta de amor e de carinho, de atenção dos pais, é tão grande, que ela passa o resto da vida em busca de alguém que faça isso por ela. Então, é mais ou menos assim, é aquele adulto que casou, teve um filho, não conseguiu ficar na relação a dois, porque para ter uma relação a dois precisa ser um adulto, não dá para ser uma criança. Criança não casa, criança não consegue ficar numa relação adulta, uma criança egoísta, uma criança carente. Então ele vai transformar o filho dele, ou a filha dele, não importa, num objeto dele, objeto do qual vive em função dele e transforma o filho dele num reizinho, numa reizinha, e vive o seu escravo desse reizinho, dessa reizinha, a realizar tudo o que a criança deseja. Então, o centro de atenção desses pais passa a ser a criança. É a criança que decide o que vai comer, aonde vai passear, o que vai fazer no final de semana, que roupa ela quer usar, com quem ela quer ir, que escola que ela quer ir, de quem ela gosta, de quem ela não gosta, o que ela faz. Ela passa a dar esses ditames. Isso tudo porque o pai ou a mãe é carente demais e precisa de alguém para ficar com ele, e ele coloca o filho no lugar dessa carência para suprir essa carência. Pois bem, dependendo do trauma, dependendo daquilo que a criança passou, porque às vezes a criança passa por um abandono, e não é um abandono porque o pai foi embora, que isso acontece muito, o pai e a mãe foi embora e tal, mas é um abandono de presença. O pai e a mãe estão lá, mas não dão atenção. Eu tive paciente que ele relatava para mim que a mãe dele não conversava com ele. A mãe dele não dava uma palavra com ele. Chegava sempre cansada do trabalho, sempre reclamando das coisas que ela tinha que fazer em casa e das coisas que ele fez, que como criança você sabe. Criança é assim mesmo, não tem outro jeito. Criança é criança e criança vai fazer coisa de criança. E a mãe sempre reclamando do que ele tinha feito e do que ela teria que fazer ainda para arrumar a casa. Somente isso. As palavras que remetiam a ele era para reclamar, para bater, para punir, né? E não tinha nenhum contato afetivo com ele. O que acontecia? Essa criança virou um adulto quieto, introspectivo, que não fazia contato com as pessoas, tinha uma dificuldade imensa de fazer esse contato, porque tinha medo de repetir essa história da qual a mãe dele desenvolveu com ele. Então, ele se tornou um adulto afastado, com medo, não acredita nas pessoas, não tem esse contato, era um adulto frio, completamente frio,
calculista, ele era um adulto materialista. Para ele, tudo que envolvia afeto, tudo que envolvia de uma forma, tudo que envolvia afetividade, para ele era tudo bobagem. Tudo bobagem, tudo perca de tempo. Transformou-se num adulto amargo, seco, negativista, incrédulo, sem fé. Não estou falando de fé religiosa, fé na vida. Uma pessoa calculista e com um terrível medo de se envolver afetivamente com alguém. E, ao mesmo tempo, ele sentia muita falta de estar com alguém, mas ele não conseguia passar daquele lugar que ele estava para conseguir fazer contato com alguma pessoa. O adulto que nós somos hoje é o adulto que abriga a criança que foi um dia. Espontaneidade, alegria, felicidade, acreditar, fé, são coisas que criança tem. A criança não pensa se aquilo vai dar certo ou não vai dar certo, se é bom, se não é bom. Ela vai, ela se joga, ela acontece. Depois não deu certo, caiu, machucou, perdeu, tudo bem. Vai para frente. A criança que foi machucada, a criança que ficou lá presa na história de vida dela, seja ela qual for, ela não se coloca. É um adulto que não se coloca, ele não se permite. É um adulto que não se permite a viver e sair do lugar que ele está. Às vezes, uma experiência para ele foi tão negativa e é o suficiente para ele não tentar de novo repetir. Às vezes você encontra um adulto que é amargo, que é azedo, que é enfesado, que é impaciente, porque essa criança não foi tratada com carinho, com amor, com paciência, com compreensão. Não tinha tempo, não tinha lugar na casa dele para esse tipo de coisa. Às vezes, até a impaciência, a intolerância, a não compreensão para com ele, de alguma forma, que aconteceu quando ele era criança, ele continua a repetir essa história na vida dele. De incompreensão, de intolerância, de impaciência, de agressividade, de não ter fé na vida, não acreditar mais na vida, seja por o que aconteceu na vida dele. A criança interior nossa, ela tem dentro da gente sempre um aspecto positivo. Por pior que seja a vida dela, por pior que seja o que aconteceu na vida dela quando ela era criança, sempre tem um aspecto que ocorreu e é muito bom. E que ela tem lembrança disso, seja de uma comida, seja de um lugar, de uma casa, de um cachorrinho,
de um vizinho, de uma professora na escola, porque às vezes acontece isso, os pais podem não dar atenção para a criança na casa e a criança vai para a escola carente, numa carência tão grande, num conflito tão grande de querer ser vista, querer ser reconhecida, e que às vezes encontra uma boa professora e reconhece isso, e ela faz isso com a criança, ela ganha a criança frontalmente. E de uma criança peralta, irrequieta, de vez de uma criança que tira a atenção dos outros da sala de aula, passa a ser um grande colaborador a ela. A criança interior, ela está dentro de nós e traz com a gente os conceitos de amor e desamor, de raiva, de carinho, de atenção, de abandono, de rejeição. Essa criança que passou por tudo isso na infância, tornou o adulto que está aqui hoje, que quando você olha para o espelho, você vê ele. Você se tornou um adulto triste, quieto? Você tornou-se um adulto depressivo, amargurado, machucado, que passa por processos de doença um atrás do outro? Comece a resgatar a criança que existe dentro de você. Comece a resgatar a parte boa dessa criança, a parte lúdica dessa. Uma delas, fazendo, por exemplo, um papagaio, como dizia quando eu era criança. E não importava o que estava acontecendo dentro da minha casa, que nem sempre a minha casa era um mar de rosa, existiam brigas, discussões, principalmente do meu pai. Existiam muitos momentos de desencontros do casal, que era próprio do casal, e para mim, quando eu pegava o meu papagaio e saía para soltar ele, era um momento único. Eu esquecia de tudo, não via mais nada. Eu encontrava meus coleguinhas na rua, que também ia soltar o seu papagaio. E a gente empinava o papagaio. Enquanto destruía, a gente dava um jeito de arrumar dinheiro para comprar o papel, que para nós era caríssimo na época, e ir para a casa de algum colega, ou mesmo na rua fazer um novo papagaio. E a gente vivia uma nova história lá, não importando muito o que acontecia em casa. Reconstruir a sua criança interior, ou melhor dizendo, trazer ela de volta. Ou pode ser reconstruir também se ela foi quebrada, se ela foi espedaçada, se ela foi fragmentada pelo adulto que não deu, que é o adulto que não fez, pelo adulto que abusou e que fez uma série de coisas ruins para você. Começa a resgatar ela, a parte boa dela, a parte de luz, a parte de alegria, de expansão, a parte que ela tem de espontaneidade. Você vai ver como que a sua vida vai mudar. Fazer isso é o momento de você reviver sua criança interior. Eu vou, aqui no vídeo, eu vou encerrar o vídeo de hoje colocando alguns momentos que eu revivo uma criança interior. Eu, com 63 anos, eu revivo ela em muitos momentos da minha vida. Brincando, fazendo piada, tirando chacota do outro, né? Falando uma palavra aqui, uma palavra lá, dando risada do outro. Eu vivo essa criança interior até hoje, ela é muito presente. Eu vivo aqui, toda vez que eu me visto de Papai Noel, subo lá em cima da casa e venho com o Papai Noel para dar presentinhos para as outras crianças. Eu também estou revivendo minha criança.
Quando eu faço uma brincadeira aqui com meus sobrinhos, netos, sobrinhos, bisnetos, é uma forma de reviver. Leve sua criança, deixe ela fazer o que ela deseja. Se você não tem esse contato com essa criança, está cortado esse contato entre você e ela, vá fazer aquilo que você deseja. Aquilo que você gosta. Andar no parque, tomar uma chuva, tomar um sorvete, comer um bolo que você gostava, voltar para um lugar que você sempre gostou. Reviva, traga ela de volta. E você vai ver o quanto que sua vida vai mudar. Porque a sua criança interior está lá a sua força. A criança tem força, a criança tem garra e ela consegue vencer muitas adversidades da vida. Vou ficar por aqui. Lembra de você acionar o sininho, dar o joinha e se inscrever no canal. E se você, depois que viu esse vídeo, achou que esse vídeo pode ajudar alguém, replica para ele. Ajuda essa pessoa. Até mais. Um abraço. Fique na paz. Achoo!